Olá, eu sou Vinícius Nemes Grabowski, coautor do projeto Sínteses com Murilo Nascimento, Rodrigo Calabretti e Vicente Seabra. E estou aqui para apresentar o nosso projeto de oficina de integração, que é o Síntese, um sintetizador digital, que opera e faz toda a síntese de processamento digital de sinais de forma interna e possui controle remoto via Wi-Fi. A motivação é basicamente unir os conceitos de processamento digital de sinais, eletrônica digital e programação com um assunto que é de interesse cultural, que é a música. Então, a arquitetura do sistema ficou dessa forma. A gente foi dividido em 3 módulos separados, um módulo de geração e processamento de sinal, e 2 módulos de controle, um remoto e um físico. Então, a gente tem aqui no início do módulo de síntese um oscilador, que é a base do nosso sinal, é uma onda, ela passa por um filtro passa-baixa ajustável e por um envelope ADSR, e depois sai pelo output do sistema. E tanto a forma do oscilador quanto o filtro passa-baixa quanto o envelope podem ser controlados por módulo Wi-Fi, né, via site ou fisicamente pelos encoders presentes na caixa do projeto. Então, os principais componentes do hardware são o microcontrolador da Raspberry Pi 3B+, que a gente já possuía, o grupo já possuía, mas deu conta de fazer toda a parte de processamento de sinais, aplicação dos filtros e do envelope sem maiores problemas. E os encoders, que são parte do nosso circuito de controle físico, que basicamente funciona como um potenciômetro. A gente converte o movimento giratório em impulsos digitais, que são lidos pela própria Raspberry Pi e são entendidos como mudanças ali nos parâmetros de síntese e ajustes. Os principais componentes do software em questão de tecnologias, a gente usou a linguagem C++ e o framework Juice para o firmware do sistema, que faz a parte de síntese sonora. O Juice é um framework go-to do mercado, então ele trata e abstrai toda a parte de threading e amostragem e quantização e etc. Toda a parte de lidar com o hardware da Raspberry Pi foi abstraído usando o Juice, inclusive a leitura MIDI do teclado. A gente usou o React, o SQLite e o Node.js para a parte do sistema web, que é onde a gente faz o controle remoto dos parâmetros, né? Então, o React é uma biblioteca front-end, o SQLite a gente usou como banco de dados, até por já ter conhecimento prévio com bancos SQL, então ajuda, é um banco leve, simples, apenas para salvar os presets de configuração do sintetizador, e o Node.js para lidar com o back-end. Então, como que funciona? Como que a gente gera o som do nosso sintetizador? Basicamente, a gente executa uma síntese subtrativa, que nada mais é do que partir de 4 ondas iniciais com grande número de harmônicos, que é a onda quadrada triangular da de serra. Apesar da senoidal não ter grande número de harmônicos, a gente insere ela também como parte da síntese por ser uma onda pura, né? Na verdade, ela não tem nenhum harmônico, mas ela também é interessante para a gente fazer alguns timbres que são usados no sintetizador, né? A gente tem o filtro passa-baixa, então a gente vai filtrar os harmônicos com base numa frequência de corte que é definida pelos parâmetros do sistema, configurável pelo usuário. A gente optou pelo filtro de variável de estado de Chamberlain, que é um filtro bipolar, e a gente aplica também um envelope ADSR, que é um envelope que controla a amplitude da onda em determinado intervalo de tempo. Ele controla o ataque, decay, sustain e o release da nota musical.
mais um detalhe é que a gente fez polifonia, suporte para polifonia de até 4 notas, né? Entrando mais no detalhe aqui do filtro passa-baixo que a gente utilizou no sistema, a função principal dele é, lógico, filtrar harmônicos acima de uma frequência de corte definida pelo usuário. O filtro usado, implementado foi o Chamberlin, que é usado no sintetizador Oberheim Sam, que é um sintetizador bem conhecido, né, no mercado. E ele tem uma atenuação de 12 decibéis por oitava, então a cada oitava acima da frequência de corte ele vai atenuar 12 decibéis. Ele é mais agressivo que um filtro monopolar e mais suave, né? Tem uma atenuação menos abrupta do que um filtro tripolar, quadripolar, né? O controle do filtro passa-baixa também passa por um envelope ADSR que controla, é possível o usuário controlar a frequência de corte do filtro. Então, com o passar do tempo, automaticamente você consegue alterar a frequência de corte do, do filtro e isso também gera maior gama de timbres, né? Aqui uma imagem que demonstra como funciona o envelope ADSR. Então a gente usa dois deles no sistema, um para controlar a amplitude e outro para controlar o filtro passa-baixo. O envelope ADSR ele controla o ataque, o decay, o sustain e o release. O sustain é a amplitude da nota que fica enquanto você pressiona a tecla, depois que ela passa pelo tempo de ataque e decay. E o release o intervalo entre o sustain e o release ali é quando você solta a tecla e daí é o tempo que ela leva para chegar à amplitude zero, né? E o som ser cortado completamente. Então, falando sobre o firmware, a comunicação se dá entre o front-end e o back-end por protocolo WebSocket. E a comunicação entre o firmware da RESP e o nosso back-end, ou o teclado, ou os controles físicos, se dão para o back-end com o protocolo SCODP, que é bidirecional. O teclado MIDI é o padrão MIDI, né? Então a gente envia as notas e o firmware seta a frequência. E os controles físicos e encoders a gente passa por GPIO mesmo da própria Raspberry Pi, né? Digital, portas digitais que tem na Raspberry Pi. E daí, entrando mais a fundo na parte do funcionamento do sistema web de controle, a gente tem um front-end que se comunica de duas formas com o back-end, né? Inicialmente, para ver os parâmetros na tela, o estado atual dos parâmetros é por WebSocket, então a gente escolheu o WebSocket por ser full duplex, então tanto o front-end consegue enviar estados de atualização para o back-end, quanto o back-end consegue atualizar os estados no front-end do que foi mexido fisicamente. A gente usou uma API REST para comunicar e salvar os presets. E é isso, basicamente. Aqui é a interface gráfica do front-end web. Então a gente consegue setar aqui, usar os presets na parte de cima do sistema, definir a forma de onda, o filtro passa abaixo você consegue setar todos os parâmetros, o envelope ADSR de amplitude também, volume master, a polifonia e o teclado, né? A gente tem um teclado embutido, caso você não consiga conectar via MIDI o seu teclado, você consegue usar esse teclado mais para testes, logicamente, né? Então aqui um esquemático do hardware, basicamente ele é a conexão dos encoders com a Raspberry Pi, né? Cada encoder controla um parâmetro do sistema, né? Dos envelopes, e tem um encoder para o master do volume também. Sobre os requisitos funcionais, a gente cumpriu todos com sucesso. A única ressalva para o requisito funcional número 2, que teve uma alteração no requisito e não foi uma pendência nossa, foi a falta de necessidade de construir um teclado próprio, né? A gente acabou
utilizando o suporte MIDI, e isso, então esse requisito funcional ele ficou defasado, né? Foi depreciado e não deve ser mais considerado. E temos o vídeo de demonstração. Eu vou alterar aqui pelo físico e ele vai alterar direto no site. Estou aumentando o decay, mexer no sustain, diminuir um pouco, tá, o ataque também, o release vou abaixar um pouco também, o volume eu vou aumentar um pouco também. Estamos nessa forma de ontem. Vou botar aqui um efeito de serra legal, bem agressivo. Aumentar o volume. Também dá pra mudar o oitavo. Mas isso aí é culpa do Mi Audio, né? Nossa. Som de... E é isso.